Yeah. Uh. Fala pessoal, tudo bem? Thiago Rufini, Invicta Web, começando mais um episódio do Invicta Cast, o marketing digital para negócios. Olha só, hoje nós estamos recebendo um cara que é fera do franchise, fera, hein? O cara é responsável por a maior rede de franquias na expansão, que é a Cacau Show. Estamos recebendo os nossos estúdios aqui, o Arlan Roque vai contar um pouquinho da história da Cacau Show. Arlan, se apresenta pra gente aqui. Thiago, obrigado pelo convite, obrigado por permitir a gente estar aqui para contar um pouco dessa história tão bonita, mas também que demanda tanto trabalho, não é tanta dedicação para a gente chegar onde chegou. Hoje a Cacau Show ocupa a posição de maior rede de franquias do país, são 4.640 lojas, número fresquinho. Para ser mais exato, 4.640 foi o que a gente encerrou em 31 de dezembro. Hoje são 4.642. Já vendeu mais né? duas, já começou. Então, operando 4.642. E só que para que isso tenha acontecido, tem um caminho aí que foi trilhado e muita coisa ainda para acontecer. Então, eu vim compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês. Legal. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer aqui receber você. Eu estou muito feliz porque a tua história no franchise ela é impressionante, impactante, né? Você, quando chegou lá na Cacau Show, começou com um número pequeno, né, de lojas e hoje ajudou a Cacau Show a ser a maior rede de franquias. Conta um pouquinho de quando você chegou até o momento atual agora. E a gente vai Claro. passar um vídeo aqui enquanto isso. Claro. Eu vim para a Cacau Show em 2004. Foi o ano que a Cacau Show começou a franquear. Né? Já existiam ali em torno de 50 lojas, porque a primeira loja ela veio no ano 2000 no sistema de concessão de marca. E o ano de 2003 foi o ano da decisão de começar a crescer pelo sistema de franquias. Então, foi o ano de formatação, de desenvolvimento de manuais, COF, contrato e o lançamento do sistema de franquias em 2004. Vim como o primeiro consultor de campo da rede, não por outro motivo, senão porque surgiu a vaga, foi uma vaga que eu achei que podia ocupar, eu ainda não conhecia nada do sistema de franquias. Você não trabalhava com franquias Não antes? trabalhava com franquias. O que você fazia antes? Rapaz, eu durante os últimos 8 anos antes de entrar na Cacau Show, eu fui oficial temporário do Exército. Então, a semelhança que tinha com o sistema de franquias era uma série de manuais e procedimentos. Verdade, né? é verdade. Então, isso ajudou um pouquinho. Né? E aí eu entrei na Cacau Show, comecei a estudar sobre o negócio franquia, porque eu falei, poxa, já que eu estou numa franqueadora, eu preciso entender como isso funciona. E buscar muita literatura no tema, na época muito menos disponível do que tem hoje. Em algum momento, tudo que tinha de livros sobre franquias no Brasil eu tinha lido porque eu gostei daquilo. Eu vi a perspectiva de crescimento na Cacau Show, tanto que se tornou o que se tornou hoje. Sim, sem dúvida. Né? E então a coisa se desenvolveu desse jeito. Depois eu passei por algumas áreas, então fui consultor de campo, tive uma primeira passagem na expansão como coordenador de expansão, depois fui para a área comercial, um empréstimo para a logística, depois passei pela área de treinamento e nos últimos 10 anos, desde 2015, quando eu voltei para a expansão, né, eu continuo lá atualmente como diretor de expansão na Cacau Show e com muito aprendizado e com muito agradecimento a todo o time, a toda a Cacau Show, porque eu sempre digo isso quando outras redes, né, procuram a gente para bater um papo e tal. Eu falo, gente, uma loja, ela não nasce somente pela expansão. A expansão ela tem a responsabilidade de puxar isso. Mas uma loja, ela nasce passando pela logística, pelo financeiro, pela arquitetura, pelo jurídico e tantas outras áreas. Então, isso é fruto do trabalho de toda a equipe da franqueadora. Né? Então, desde já fica aqui o meu carinho e agradecimento para toda a equipe de expansão e de todas as áreas da Cacau Show para que a gente pudesse ser hoje o que é essa rede de referência e que só gera mais responsabilidade para a gente. Né? Com certeza. Quantos colaboradores hoje não estão falando de Cacau Show? Thiago, se a gente juntar só franqueadora e indústria, a gente está falando em torno de 5 mil pessoas. Caramba, muita Quando a gente hein? extrapola isso para o sistema, franqueadora, indústria, rede de franqueados, colaboradores franqueados, aí a gente já está partindo para um universo de aproximadamente 30 mil pessoas. E se a gente juntar a isso os revendedores, porque eles não são funcionários, mas estão no sistema, aí é muito maior o número. Né? Todo um ecossistema de muita gente envolvida, direta e indiretamente, para poder o produto chegar na ponta lá por cliente, né? Perfeito, porque você trouxe aí o tema, o termo ecossistema de uma forma muito adequada, porque a gente tem desde as fazendas de cacau em Linhares,
que hoje respondem por um percentual pequeno de produção da Cacau Show, mas isso permite que a gente tenha domínio da produção desde o plantio até o produto final. A gente tem uma linha de Que produtos legal. que ela é originada pelo cacau plantado pela Cacau Show. Né? Então tem a fazenda, a gente Que é em tem Linhares, Espírito Santo. Linhares, Espírito Santo, Que onde... a máxima, o pessoal fala que o melhor cacau é em Ilhéus, na Bahia. Rapaz, o melhor. Então, é difícil dizer que é o melhor. Por quê? Tem uma coisa, por exemplo, lá em Linhares, a gente tem uma produtividade em relação à média nacional por hectare que é 3 vezes maior. Ah, olha aí. Então, tem uma variação de clima, do método de plantio, do tempo da colheita, e não só do plantio, no processo, né, da torra do cacau. Então, o tempo de torra do cacau, de secagem do cacau. Depois, quando esse produto, quando isso já não é mais cacau, ele já é massa de cacau e manteiga de cacau, tem um processo na produção do chocolate, que é o tempo de conchagem. Então, para chegar ali num chocolate que você fala, olha, isso aqui é o chocolate perfeito, envolve sim o plantio, a colheita, mas tem uma série de processos aí para chegar nesse produto final. Então, nessa coisa do ecossistema, a gente tem a fazenda, tem a indústria em Linhares, tem a indústria aqui em Itapevi, tem os hotéis da Cacau Show, né? A gente tem hoje 2 empreendimentos hoteleiros da Cacau Show, um em Campos do Jordão e outro em Águas de Lindóia, e outras áreas que a Cacau Show vem se enfiando aí, mas tudo em prol da experiência do consumidor com o chocolate, que forma realmente um grande ecossistema de negócios. Lá em Campos do Jordão, como você comentou, tem um hotel que recebe hóspedes que é temático da Cacau Show, é isso? É isso, é o Que Bendito legal. Cacau Resort Spa. Ele está inaugurado já há 4 anos, né? Esse hotel é uma delícia, é maravilhoso esse hotel, são 90 apartamentos. É um hotel que ele leva muita experiência do cacau, é um hotel temático, né, com muita experiência do cacau. E o ano passado, completando agora um ano, a gente inaugurou também em Águas de Lindóia o Bendito Cacau Family Resort, né, lá em Águas de Lindóia, e ele já tem uma temática muito mais direcionada ao chocolate. Né? Então, os 2 hotéis você pode ir com família, tanto um como o outro, mas a gente costuma brincar e dizer o seguinte, olha, o Campos do Jordão você vai ali com a esposa, você vai com aquela pessoa que ainda não é tua esposa, mas você está querendo que seja, né? Você vai lá para constituir a família. E lá em Águas de Lindóia, quando você já tem a família, aí você vai lá levar para brincar, porque lá são 270 apartamentos, uma piscina enorme que tem lá, é um complexo de lazer muito grande, mas os 2 levam experiências muito marcantes para quem visita, tanto para hospedagem e entretenimento de lazer, quanto para negócios. Então a gente também tem um público de negócios nos 2 hotéis, e às vezes o pessoal pergunta, falou, mas a Cacau Show está diversificando os negócios? A gente diz o seguinte, não, a gente nunca teve tão mais ligado ao chocolate como a gente está. O que a gente está é ampliando a experiência para o consumidor com o chocolate. E aí, por isso, os hotéis. Eles são uma forma da gente estar mais presente na vida do consumidor com o chocolate, com a marca Cacau Show. Não, e faz todo sentido, porque assim, a Cacau Show, quando ganhou a força de expressão que ganhou no nosso país, ela democratizou o consumo de chocolate, né? A gente tinha uma coisa muito... Ou o chocolate é muito caro, né? O chocolate belga, tal, as marcas que tem no mercado, ou é o chocolate de mercado, né? Uhum. Tem na prateleira lá, que a Cacau Show, ela falou, peraí, não é esse chocolate aqui, especificamente aqui, isso aqui ainda não é chocolate de verdade, vou te dar essa experiência aqui por um preço acessível. Uhum. Esse posicionamento de democratizar o chocolate, quando vocês fizeram, é para que todo cliente tivesse condições de consumir em qualquer momento, como é o caso de... acabei de almoçar, vou comer uma trufinha ali para poder... Vou tomar um café, vou chupar um gelato. Foi essa a ideia? Foi essa a ideia de a democratização? Tiago, a gente sempre teve na nossa cabeça que fazer um produto caro, de boa qualidade, tem seus desafios, mas é relativamente fácil. Sim. Fazer um produto barato, de qualidade duvidosa, também é algo relativamente fácil. E o nosso desafio sempre foi o seguinte, olha, a gente quer entregar para o consumidor um produto de altíssima qualidade, com uma embalagem que gere valor agregado, caso ele venha a usar esse produto para presentear alguém, não é? Mas num preço competitivo, num preço que ele tenha acesso. Então a gente tem hoje, dentro das 4.642 lojas espalhadas pelo Brasil, desde aquela loja que se um garoto que ele fica ali na rua olhando o carro, no final do dia ele entrar com R$5, ele sai com o chocolate que ele quer comprar,
até um presente Dia dos Namorados, por exemplo, o ano passado a gente chegou a ter uma cesta de chocolate que ela passou de R$ 3.000 uma cesta de chocolate, Caramba. né, uma composição de produto. Então, a gente realmente não tem uma coisa assim, não, a gente quer atingir o público A, a gente quer atingir o público C, não, a gente quer entregar para o consumidor um produto de qualidade, um produto de valor agregado, mas que ele sinta que tem um preço justo quando ele compra aquele produto. Então isso faz que hoje a gente, por exemplo, quando a gente vai para o mercado de Páscoa, a gente já tenha 50% do mercado de Páscoa no Brasil. De cada 2 ovos de Páscoa vendidos no Brasil, um é Cacau Show. A gente alcançou esse Caramba. número desde o ano retrasado, né? No chocolate como um todo, a gente tem em torno de 15% do mercado, o que leva a gente a entender que tem ainda muito espaço para a gente Bastante. crescer com lojas, com outros canais, mas realmente a nossa visão é de entregar para o consumidor um produto, sim, de qualidade. Por isso que no nosso produto a gente trabalha com matéria-prima que é realmente advinda do cacau. Alan, por que você está falando isso? Porque a gente não adiciona, por exemplo, gordura hidrogenada no chocolate. Isso é um dos grandes fatores de diferenciação da qualidade do chocolate. Aí depois sim, tem a questão de sabor, de tempo de produção, de outras matérias-primas. Por exemplo, La Creme, né? A gente comentou aqui antes de começar o nosso papo do chocolate La Creme. Ele é um chocolate ao leite muito diferente no mercado. Por quê? Ele tem muito menos açúcar adicionado do que o chocolate ao leite tradicional. O chocolate ao leite tradicional ele tem em torno de 50, 55% de açúcar na composição do produto. O nosso chocolate La Creme, ele tem em torno de 25%, 30% de açúcar na composição do produto. E essa diferença ela é composta com leite. Isso faz que ele seja um chocolate mais cremoso, mais saudável, né? Então a gente entrega um produto mais cremoso, mais saudável e que continua chegando para o consumidor com preço competitivo. Pô, não, mas como é que a Cacau Show consegue ter esse preço competitivo? Aí vem a questão de escala. É por isso que a gente trabalha com muita escala, por isso que a gente busca capilaridade, para a gente poder continuar entregando, então, chegando em toda a cadeia com valor agregado para a indústria, para o franqueado e para o consumidor. A questão de capilaridade e escala faz com que lá na ponta vocês consigam baratear o produto Uhum. final, né? Você falou questão de Dia dos Namorados, das datas, né? A Cacau Show acabou acontecendo esse movimento de que virou, ao invés de ser uma loja de chocolate, que ainda é, obviamente, mas virou uma loja de presente. Então, por exemplo, eu vejo isso, as pessoas fazem muito isso, né? Dia dos Professores, Cacau Show. Alguém fez aniversário, Cacau Show. Né? Quero celebrar uma visita de um parente, Cacau Show. Virou isso, a Cacau Show ficou com esse rótulo positivo de uma loja de presentes para todos os momentos? Perfeito. Mais de 60% do que a gente vende numa loja é destinado a presente. Olha aí. Natal, isso vai lá em cima, né? Claro, porque é o principal momento de presente do ano. Mas o que você falou, a gente tem então Dia dos Professores, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, e tem as campanhas que a gente desenvolve. Então, por exemplo, a gente tem uma campanha que é o Dia do Amigo, e a gente faz a campanha Solta Mídia do Dia do Amigo, né? Então é uma loja. Tem o consumidor, que ele vai com frequência, ele é o cliente fiel, ele está ali no todo dia, é o nosso cliente Cacau Lover, que é o programa de fidelidade, né? Hoje a gente tem um programa de fidelidade que ele tem mais de 23 milhões de pessoas que estão nesse programa de fidelidade, é um dos maiores aí do Brasil. Mas tem a coisa do presente, né? Natal e Páscoa, sem dúvida, são os pontos altos ali de venda da loja, mas a gente tem o ano todo campanhas destinadas a esse público. E tem uma coisa nesse negócio que é interessante, porque, como eu falei, a gente busca essa coisa do valor agregado justo. Então, quando a economia está bem, a gente vai bem porque a economia está bem. Sim. Quando a economia está um pouquinho mais apertadinha, a gente vai bem porque a gente é essa opção de presente muito agradável para quem compra e para quem recebe, né? E o pessoal gosta de chocolate mais do que a gente imagina, viu, Thiago? É impressionante como o brasileiro ele gosta de chocolate. O brasileiro ele tem o chocolate ali como um doce, né? Literalmente, né? Ao invés de consumir só doce, ele vou comer um chocolatinho porque vou adoçar o dia ali, né? E tem a coisa do momento, porque tem o que a gente chama de autoindulgência. A pessoa ela fala, não, hoje eu quero, eu vou me dar esse prazer de comer um chocolate. E é um produto que é interessante, as inúmeras histórias que a gente tem, de chegar na loja, por exemplo, uma pessoa com
uma aliança numa caixinha para colocar aquilo lá num arranjo, numa cesta de chocolate, porque ela vai pedir ali o companheiro ou companheira em Legal. casamento. Ou então vai o avô, a avó para comprar um chocolate para o neto, e ele começa a contar a história, não é do neto, ele começa a contar a história de quando o filho ou a filha dele conheceram o genro para chegar no neto. Então também tem muita afetividade envolvida nesse negócio. É muito gostoso trabalhar. O produto contribui muito aí com o negócio. Né? Realmente a Cacau Show é um diferencial. Você, como da área da expansão, então, na verdade, tudo isso que a Cacau Show representa ajuda a vender franquia, mas ao mesmo tempo vocês estão com uma capilaridade muito forte no Brasil, né? Estão nos principais municípios. Uhum. Como é que é a questão de vender Cacau Show para um franqueado, né? Com a expressão que a marca tem, e se é fácil ou não, né? O quanto agrega, e a questão da capilaridade, do volume de loja que vocês têm no Brasil hoje, o quanto faz com que, dependendo da praça, inviabilize um negócio. Uhum. A gente, primeiro em relação à marca, ela contribui muito para a expansão. É uma marca muito forte, né? Isso favorece demais. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos quase 40 mil cadastros no nosso site, no Seja um Franqueado. Eu sei que isso é um número muito diferente para quem está ouvindo a 40 gente. mil cadastros? 40 mil cadastros. Então, para quem trabalha em outras redes de franquia que está ouvindo a gente, eu tenho consciência do que é isso, né? Porque eu tenho contato com muitas redes de franquia e não falo aqui com nenhuma, né, arrogância, mas é o que é. Mas isso é benefício da marca. É uma marca em que as pessoas confiam. Né? Claro que aí a gente não foge à estatística geral do franchise, que é 0,9% até 1,1% de conversão. Uma característica do nosso negócio é que a gente nunca trabalhou, Thiago, com bloqueio ou exclusividade de praça. Então, o nosso franqueado, desde 2004, quando a gente entrou no sistema de franquias, ele sabe que ele abre uma loja numa determinada cidade, bairro, mas que aquela praça, se ela tiver potencial, a gente, inclusive, desenvolve campanhas de incentivo para que a segunda, terceira, quarta loja seja aberta com ele. Mas se aquela praça tem potencial e ele não faz essa segunda, terceira unidade, a gente não deixa de aproveitar a praça com outro empreendedor interessado, que pode ser um franqueado de outra cidade próxima ou pode ser um novo franqueado. A diferença é que esse novo franqueado, quando ele entra, ele não tem acesso às campanhas de incentivo que a gente faz. Então, olha, o que são as campanhas de incentivo? Para quem já é nosso franqueado, a gente trabalha com programas que podem ir de desconto na taxa de adesão, bonificação no pedido inicial, algumas diferenciações para que a gente estimule ele a crescer conosco. O novo franqueado, ele vem com a taxa de adesão integral, com pagamento à vista, né? Ele é um entrante em que a gente tem esse... É uma forma da gente, dessa maneira, dar algum tipo de benefício a quem já está com a gente. Sim. Tanto que nesses últimos 4 anos, por exemplo, 60% das novas lojas, em torno de 60% das novas lojas, foram abertas com franqueados da base. E em torno de 40% com novos franqueados. A maioria, né, com franqueados da base. Mas a gente trabalha num sistema aberto. E para que a gente tenha esse cuidado de entender a assertividade ou de a gente ser assertivo na abertura de novas lojas, a gente tem um estudo muito detalhado de mercado que hoje, em qualquer cidade do Brasil, a nossa área de inteligência ela consegue dizer o seguinte, olha, cabe uma loja Cacau Show na rua tal do município tal. Né? Claro, não dá para a gente chegar no detalhe ali do ponto que o ponto tem que estar disponível, mas a gente vai dizer o quarteirão. Aí nesse quarteirão, entre esse e aquele quarteirão, cabe uma operação Cacau Show. Né? Então, e esse estudo, periodicamente a gente faz uma avaliação das lojas abertas a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses a gente faz as últimos 12 meses. Olha, o quanto a safra de lojas abertas esse ano pode ou não ter impactado as lojas existentes anteriormente, para que a gente não chegue na canibalização. Esse estudo leva a gente ao potencial de 5.500 operações Cacau Show no Brasil. Temos hoje 4.640, quer dizer, a gente tem aí um pouquinho, né, em torno de 900 lojas ainda para serem abertas, então não esgotou. Agora, sim, já tem praça, em que a gente chama lá de praça restrita. O que é essa praça restrita? Fala, olha, aqui essa praça a gente já tem uma ocupação, que aqui a gente não vai abrir uma nova operação. Né? Ah, mas se tem espaço a gente vai abrir, seja com o franqueado que está na região, seja com um novo franqueado. E aí, claro, que a gente estimula também quando tem algum repasse, que seja um franqueado da base que adquira aquele repasse, para que a gente possa aí entrar num ciclo daqui a 2 anos, talvez, de consolidação da rede. O que é essa consolidação da rede? Não acho que a gente vá
porque é uma coisa muito de essência nossa, de valor nosso, bloquear a praça. Mas a gente quer que cada vez mais o franqueado da base ele tenha mais unidades. Então a gente já tem, por exemplo, a gente teve um franqueado que no ano passado, em meados do ano passado, ele foi, inclusive, matéria da revista Exame, Ah, eu vi, não é? eu vi, O Santos, nosso eu maior vi, franqueado, ele tem mais de 30 operações eu vi. conosco e ele nunca teve exclusividade de praça. Ele é um franqueado empreendedor que vai fazendo, né? Isso para a gente é interessante. Então, a gente tem toda essa mecânica de estudo de mercado, de avaliação de como o franqueado está a performance dele para ter outra loja ou não, né, para que a gente consiga ter uma rede sólida, mas sem perder oportunidades de negócio. Né, sem perder oportunidades de mercado, porque se a gente não ocupa aquele espaço, uma outra rede do mesmo segmento ou não vai ocupar. Né? E aí impacta o negócio, né? Pois é. Você comentou de receber 40 mil leads mês. Queria entender. Ano. Ano. Queria entender desse volume o que é orgânico, o que é digital, o que é digital, o que vocês estão investindo em geração de lead com tráfego pago via Google Ads, via Facebook Ads, via outras mídias. Me fala um pouquinho desse movimento de vocês. Falo sim. Aí a gente tem algumas considerações, viu, Thiago, que é muito interessante. Primeiro, a gente entendeu ali há coisa de 3 ou 4 anos que a gente estava meio desatualizado na cara do nosso site. Então, a gente começou a ter, talvez 4 ou 5 anos, uma diminuição no número de cadastros. E aquilo lá pôs a gente para pensar, a gente para falar, a marca está crescendo, a marca é forte, não mudou, não tivemos nenhum fenômeno que repercutiu negativamente para a gente ter diminuição de cadastros. E a gente foi buscar outras referências, a gente entendeu, olha, o nosso site não está com a cara legal. Por que o nosso site? Porque, embora a gente tenha parceria com Portal ABF, por exemplo, com outros sites, mas o nosso site representa 95% da entrada de leads. E ele não estava muito atrativo, desde a gente não ter uma landing page específica para expansão, até o cadastro que as franqueadoras chamavam de ficha de pré-qualificação. Sim. E aquilo lá começou, as pessoas, é o tal negócio, a sociedade hoje está muito mais rápida, né? Pô, e aí entra também uma questão seguinte, antes você informava naquele momento algumas informações que as pessoas começaram a ficar com receio de expor essas informações. Exatamente. E a gente continuava com aquele formulário, falou, olha, aqui tem uma chave. Então a gente deu uma repaginada, criou um site específico para a expansão, que a pessoa entra no site Cacau Show, ela clica, mas ela vai para, ela é direcionada à página de expansão. E esse primeiro cadastro ele se tornou com algo muito simples, com 3, 4 informações, mas que a pessoa falasse, olha, eu quero ser franqueado. Eu só não quero, nesse momento, entregar minha vida para você, eu ainda não te conheço. E a gente entendeu isso. E isso fez a gente imediatamente começar a ter um aumento de cadastros. Um outro aspecto que a gente precisou transformar, que é a velocidade de atendimento desse lead. Porque o modo antigo, ligava e as pessoas até atendiam. Chegou um momento que essa pessoa, embora ela tivesse cadastrado na marca, pô, eu não sei quem está me ligando, eu não vou atender, tem tanta coisa aqui no celular tal. E aí a gente precisou ter uma mecânica de atendimento pelo WhatsApp. Então hoje, tá, o nosso candidato à franquia, ele pode chegar do cadastro, até estar presente numa sala de reunião online ou presencial. Se ele não quiser, ele não tem contato direto com nenhuma pessoa. Não, mas tem gente que gosta de falar. Ele vai ter contato com essa pessoa, com alguma pessoa, em todas as etapas, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele se cadastra. Ele vai ter um calendário ali que já tem datas disponíveis de reunião e horários disponíveis. Sabe quando você vai comprar ingresso para o cinema? Sim. Eu quero a sessão tal, Certo. na hora tal, na sala tal. Né? Então ele pode fazer isso para participar de uma reunião. Essa reunião ela é online, mas ela é ao vivo, não é uma reunião gravada. A gente entende que é certo ou errado, mas nosso entendimento ainda é de manter ali alguma vida, né? Por isso uma reunião online. E outra coisa, Thiago, são os horários. Então a pessoa fala assim, eu não posso assistir durante o dia porque eu estou no meu trabalho, tem à noite. Pô, à noite eu quero estar com a minha família, não estou bem disposto, e durante o trabalho, tem no sábado de manhã, você tem reunião online para assistir. Putz, eu quero pegar meu horário de almoço. A gente faz reuniões que estão no intervalo entre 11 da manhã e 1 da tarde. Quer dizer, para essa pessoa, de forma alguma, ela não perdeu a oportunidade de assistir. E ainda assim, se ela não tem jeito de fazer. A gente tem uma coisa que a gente chama de Cacau Flix.
Não é a coisa que a gente gosta mais, tá? Mas a gente entendeu o seguinte, poxa, se o meu lead ele quer ter essa primeira informação desta forma, vamos dar esse acesso, que é uma reunião gravada, Tá. mas só se ele quiser, não é a nossa preferência. E mesmo ele assistindo essa reunião gravada, depois a gente faz individualmente uma recapitulação dos temas com ele. Então esse é um pedaço que a gente envolveu tecnologia para poder ter velocidade no retorno ao lead, para ele ter acesso, se ele quiser de forma autônoma, né, às informações necessárias. Uma outra coisa que a gente passou a trabalhar desde 2021, 2020, 21 isso subiu mais ainda, hoje a gente já tem quase 30 mil seguidores nesse perfil do Instagram, que é o Negócios Cacau Show, foi justamente ter essa página para o lead no Instagram. Né? Porque na época o Instagram ele já estava sendo um meio de comunicação muito importante, mas as franqueadoras ainda não estavam tão presentes ali, e com o advento da pandemia a gente entendeu que isso tornava muito mais ágil a comunicação com o lead. Isso serve para a gente, claro, que tem ali ainda o seja um franqueado, mas o nosso norte ali, a nossa linha mestre de comunicação não é o seja o franqueado. A gente quer alimentar essa pessoa com conteúdo sobre franquia. E aí, se ele for ser franqueado de outra marca, é uma pena, porque é claro que a gente quer que ele seja um franqueado Cacau Show, mas o que a gente quer é muito mais entregar conteúdo sobre franquia. Então, se você acessar ali o material, os vídeos, as postagens, a gente trabalha muito mais para entregar conteúdo sobre franquia, para ajudar ele na tomada de decisão, para que, ainda que ele não seja um franqueado Cacau Show, mas que ele tenha subsídio para tomar a decisão pela franquia mais assertiva para o perfil dele, né, do que eu seja franqueado Cacau Show. E permite também que a gente tenha uma comunicação muito rápida, porque ele assiste a reunião de expansão online, por exemplo. Se o contato do consultor de expansão depois ele não é feito no tempo adequado, ele vai ali, esse lead, e ele fala, olha, meu consultor de expansão não me ligou. Pô, pra gente isso lá é pênalti, aquilo lá está sendo exposto para 30 mil pessoas, mas é o nosso controle de qualidade mais assertivo, porque o próprio consultor ele vê aquilo, ele vai correndo atrás, entendeu? Então acaba sendo uma mecânica de comunicação muito rápida, muito autêntica, porque é um conteúdo autêntico, e que a gente desenvolve na Cacau Show com a nossa área de comunicação, porque é a área que tem a expertise para colocar esse conteúdo da forma mais agradável para esse público, né? Então, seriam hoje as duas grandes frentes que a gente tem, que eu acho que pode entrar nessa temática aí do digital, da tecnologia em relação à expansão. É o tratamento, porque são 40 mil leads, tratar 40 mil leads por ano, então é o tratamento processamento desses 40 mil leads, não é? O Instagram e o nosso CRM também, quando essa pessoa resolve apresentar um ponto de perfil. Porque hoje ele faz o upload das informações dele. Então ele seleciona um ponto que ele quer propor para fazer a loja, né? Vou remontar lá a 2004, que a gente recebia pelo correio aquele álbum da Kodak com fotos e tal, né? E aí depois teve a coisa, manda foto por e-mail, só que a qualidade das fotos hoje elas são ótimas e por e-mail esse negócio também não transita bem. Então hoje ele faz o upload quando ele identifica o ponto do material no sistema, e quando ele faz o upload, aquilo lá automaticamente ele já está preparado para o comitê interno fazer a validação, que culmina depois na visita em loco do consultor de negócios para aprovar ou não o ponto comercial. Então não dá para imaginar o que seria especialmente os nossos últimos 4 anos. Nesses últimos 4 anos, a gente abriu, considerando somente os últimos 4 anos, mais de 2.500 novas operações. Como é que você faz um negócio desse se você não tem muito processo automatizado? Não consigo imaginar como seria, não é? Não, realmente. Hoje, sem ter esses processos bem alinhados, usando o digital online, você vai ter grandes problemas, né? Esse é um fato. Você comentou a questão de, assim, o volume de leads que vocês recebem, ele é bastante expressivo, né? E você comentou que vocês perceberam a queda de inscrição via site. E que momento que vocês olham, param, fazem uma análise mais estratégica e falam o seguinte, vamos fazer análise da nossa comunicação, do nosso posicionamento digital, mas não só uma análise feita pelo pessoal de marketing. Porque o marketing sempre vai querer entregar o que ele entende que é melhor, né? Mas na ponta, você que é o cara que comanda o time de vendas, né, o comercial, você fala assim, peraí, isso aqui não está convertendo. De quanto em quanto tempo vocês sinalizam, colocam insight, faz o brainstorming ali para
pensar em novas estratégias? Tua pergunta é muito, mas assim, muito relevante, Thiago, porque esse momento ele aconteceu quando a gente teve a primeira transformação do site, porque era uma equipe que ela estava muito habituada e tinha toda a competência do mundo com o olhar, com a perspectiva do consumidor, do perfil do candidato à franquia, que é diferente, Total, né? total. Então a gente teve uma série de reuniões para poder azeitar isso aí, para poder. E felizmente a gente sempre teve muita receptividade, porque a gente é cliente interno, né, da área de marketing e comunicação, mas se você não tem uma cabeça aberta da turma para receber o que você está falando, também a coisa não anda. E a gente sempre teve muita receptividade nesse sentido, que ajudou a gente então a direcionar isso com. Com palavras, com termos, porque tem a linguagem daquela pessoa que vai investir num negócio, né? Então, a pessoa que ela vai investir numa franquia tem algumas palavrinhas-chave que despertam interesse na pessoa, algumas imagens, até mesmo quando o franqueador, no caso do Le Costa, ele se dispõe a ser o embaixador da marca, é uma figura muito inspiradora. Então, quando usar e como usar também a figura do fundador nas mídias para captação de franqueado, na assessoria de imprensa. Então, por exemplo, eu me lembro de uma reunião que a nossa pessoa de assessoria de imprensa ela veio muito feliz que ela queria colocar uma pauta em primeira mão num jornal de excelente qualidade, mas um jornal com a vocação completamente para a economia. Uhum. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não gasta recurso nisso. Para esse jornal a gente vai colocar quando a Cacau Show eventualmente adquirir outra empresa, quando a Cacau Show inaugurar outra fábrica. Para o público franquia é outro meio de comunicação, né? E o pessoal ficou meio assim ali comigo e tal. Eu falei, gente, não é porque não é o nosso perfil. Até pode ser, dependendo do perfil da franqueadora, do porte de investimento, que aquele canal de comunicação fosse ok. Para o nosso perfil não era ali, né? Então, essa abertura nas franqueadoras, da turma de comunicação e marketing, com a área de franquias, ela é muito importante para que saia ali uma comunicação mais assertiva possível para o lead, para o franqueado, né? Isso a gente conseguiu ter lá de uma forma não sem conflitos, não sem uns arranca-rabos, mas no final todo mundo compreendendo o que o outro queria dizer para ajudar a gente então a sair de um decréscimo, né, de leads para um aumento que chegou aí, então, como te falei, o ano passado é quase 40 mil leads, que é um negócio espetacular. Claro que isso também vem da força da própria marca, do nosso maior cartão de visita, que é a loja, né? Quando inaugura uma loja Cacau Show em alguma região, que hoje no Brasil inteiro a gente está presente, são 1.600 municípios, mas sempre que inaugura uma loja Cacau Show numa região, ela chama a atenção daquelas pessoas para a região, falando, eu também quero ser um franqueado. E a gente sempre trabalhou muito pouco mídia para o seja um franqueado. A própria loja e a mídia da marca sempre resvalou muito na expansão. Agora, com os planos de expansão desses últimos 4 anos, aí a gente precisou entender melhor esse universo. Então, o ano passado, por exemplo, você falou do Google Ads e tal, a gente usou mídia específica de Google, de Instagram, em praças concentradas no Nordeste. Por quê? E funcionou bem. No nosso plano de expansão no passado, em relação à regionalização, funcionou bem. Porque a gente colocou energia, colocou investimento em áreas focadas. E para a gente foi uma experiência nova, tá? A gente não trabalhava isso. O ano retrasado, muito pouco. O ano passado, aí a gente direcionou investimento em localizações, né? A gente usou ali a geolocalização para investimento em mídia e funcionou bem, viu, Thiago? E, rapaz, eu vou te contar uma coisa que é meio contraditório aí a chamada aqui do teu podcast. Não é que é isso, porque funcionou muito melhor o digital, mas teve praça que a gente fez lá o outdoor e a gente faz... Não, isso virou lenda lá na Cacau, Thiago. Porque assim, funciona, a nossa pessoa, não, o pessoal do digital começou a rir. Eu falei, cara, não vamos fazer. Mas o consultor de campo, consultor, que a gente chama de consultor de negócio, que está lá naquela região, ele falou, não, é nessa estrada aqui, que é um outdoor. Eu falei, cara, nós vamos fazer só para te sacanear. A gente foi lá e abriu uma loja, então, não, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, eu estou trazendo isso porque foi um
motivo de brincadeira séria lá, mas sem dúvida nenhuma hoje as marcas precisam entender o perfil de público dela, falando de franquia, de vender franquia, e como o digital trabalha a favor disso, sem dúvida. Não, é importante o que você está falando, Arlan, porque assim, ó, a gente recebeu aqui num dos episódios a Renata Osório, ela é diretora de operações da Pizza Prime. E eles também têm uma estratégia de negócio muito bem consolidada, né? Não tem um volume de lojas que vocês têm, mas a estrutura interna de organização é muito similar à de vocês. E quando fala de marketing, é trabalhar o digital, que todo mundo está pensando em como se posicionar melhor, mas ainda manter algumas questões do offline, né? Pega um exemplo, qualquer cidade aqui no interior de São Paulo, quando você vai pegando uma rodovia, a divulgação é feita em outdoor, em placas, né, no meio da rodovia. Ainda vê muito. A gente vê muito, né? Ou você quer saber qual é o próximo posto? Tá lá uma placa, o próximo graal, o próximo restaurante. Então, essa divulgação do offline ainda tem força. Nas principais capitais, metrópoles, é menor, né? As pessoas estão muito mais com atenção no mobile. Não tem jeito. Mas ainda nas cidades pequenas, nas cidades que tem ainda aquele estilo de vida mais pacato, ainda voltado para o rural, ainda, vamos dizer assim, ainda é o offline, né? É o panfleto, é o outdoor, é o cartaz, é o banner na frente da loja. Então existe muito isso, né? Você falou da questão do consultor de negócio, né? Então ele hoje é o profissional que está ali na ponta, juntamente ali vendo. Ele é como se fosse o elo, né? Franqueadora e franqueado. Esse consultor, quando ele vai na unidade ou ele vai no campo, quais são as principais atribuições dele, o que ele faz e como que ele ajuda o franqueado a potencializar o negócio? Cara, esse profissional, ele, qualquer rede de franquias, ele é muito importante. Fundamental, né? né? É fundamental, porque ele é justamente esse cara, que ele aluga a orelha direita pro franqueado, a orelha esquerda pro franqueador, entendeu? E ele tem que dar razão para os dois, muitas vezes não dando razão para nenhum. Exatamente. Né? Na nossa estrutura, esse consultor ele tem também um papel ligado à expansão muito importante que eu vou paginar aqui com você. Mas ele é a pessoa. O que a gente desenhou ao longo do tempo? Tá? A gente passou por aquelas fases em que o consultor de campo ele ia lá para aquela história, né? A lâmpada está queimada. É chato verdade, pra caramba, verdade. mas teve esse estágio. A gente teve então um momento que aí são momentos da rede, muito focado em padronização. Isso foi importante. Hoje, a padronização da rede, para nós, ela continua sendo muito importante, mas ela já não toma energia nossa, porque isso já está muito incutido na cultura da rede. Então, o nosso consultor de campo hoje, ele tem fundamentalmente 2 pontos de atenção. Olha, como é que você ajuda o franqueado a gastar menos e vender mais? Exato. E dentro desse gastar menos e vender mais, desdobra-se uma série de ações, como a análise de um DRE do franqueado, para entender, principalmente baseado em lojas do mesmo perfil, poxa, ó, seu consumo de energia elétrica está dentro da média ou não, teu número de funcionários que você tem está adequado ou não, como é que você otimiza a questão de despesas. E na outra ponta, porque a gente tem no nosso sistema, o franqueado Cacau Show, ele tem a venda que a gente chama venda balcão, né, a venda tradicional do cliente que vai lá. Ele trabalha com e-commerce, ele pode desenvolver a venda direta, então ele forma uma carteira de revendedores para fazer a venda porta a porta. Ele pode trabalhar a venda em company, que a venda em company que é? É numa próxima uma data festiva, ele monta um stand numa empresa, não é, para vender para os funcionários, ele passa 2, 3 dias ali e, por exemplo, uma venda em company numa época de Páscoa, não na semana de Páscoa, porque não tem como o franqueado sair da loja, mas 20 dias, às vezes, antes da Páscoa, uma venda em company, 2 dias numa empresa, pode representar o mês inteiro de janeiro de venda. Caramba. Né? Então, a venda em company é um negócio muito forte. A venda corporativa, eu não vou dar venda em company, corporativa. Venda em company, ele vai na empresa para vender para o consumidor final. A venda corporativa, ele vende para a empresa. Né? Então, a empresa que ela quer comprar panetone para presentear os funcionários, quer comprar para presentear o determinado grupo de clientes. Então, quer dizer, esse franqueado nosso, ele tem uma multicanalidade de operação. E o consultor de campo, ele tem o papel de ajudar esse franqueado a desenvolver tudo isso. Porque às vezes tem aquele cara que ele não tem essa vocação. Ele não sabe. Ó, eu atendo meu cliente muito bem,
mas eu não sei como ir lá na empresa, bater na porta para conversar com o RH para montar um stand ali, né? Eu não sei como ir na área de marketing conversar com a empresa para que ele faça uma venda, uma compra corporativa. Esse negócio de venda direta, como é que eu faço captação de revendedor? Como é que eu faço a gestão desse canal revendedor? Né? Então o nosso consultor de campo ele tem esse papel. Tem um outro papel muito importante, isso é uma particularidade da Cacau Show, Thiago, que é o seguinte: a Páscoa representa 30% de vendas do ano. Então, uma loja que hipoteticamente fatura no ano R$ 1 milhão, na campanha de Páscoa ela fatura 300 mil. Mas tem um detalhe. Desses 300 mil, arredondando números, 250 mil reais são vendidos nos últimos 10 dias de Páscoa. Você percebe a concentração que tem? Muito forte, né? Então, o consultor de campo, nesse negócio Páscoa, ele tem dois grandes momentos. Um é apoiar o franqueado na assertividade de compra, porque a compra da Páscoa ela é feita 10 meses antes da data. 10 meses? 10 meses antes. Então, o nosso franqueado ele vai fazer Páscoa agora em abril. A venda que ele vai fazer agora em abril, ele comprou em junho do ano passado. Olha, como é que esse franqueado faz isso? Aí entra de novo a questão de inteligência de dados. Então, o volume, a massa que a gente tem hoje de informações por região, por tipo de loja, ela passa pela pessoal de back-office, de inteligência, mas depois que sai aquela sugestão de compra da inteligência, quem vai decidir ali é a sensibilidade, olho a olho, o consultor de campo junto com o franqueado, para entender potencial de crescimento ou não, tal, e esse pedido é feito. Só que a gente é muito assertivo, mas o que vai mandar mesmo é o consumidor lá na semana da Páscoa. Exatamente. Então, o consultor de negócio fica junto ao franqueado dele para entender o seguinte: ó, sua tendência está acima, está abaixo, você tende a sobrar produto, a faltar produto. Porque às vezes, e eu na época de consultor de campo tive essa experiência, vou trazer para você, litoral de São Paulo, uma franqueada nova e uma franqueada antiga nossa, porque ela era do tempo lá da distribuidora. Olha que coisa maluca, sábado de Páscoa, não conseguia falar com a franqueada antiga, não conseguia, mas cadê a loja e tal? Ligamos para casa dela, né? Falou, olha, não, fechei a loja, mas como fechou a loja? Sábado, acabou meu produto, não tinha mais como manter a loja aberta. E aí, eu com a outra franqueada nova, que estava desesperada porque ela estava preocupada em sobrar produto. Estamos falando uma coisa de 2004, tá? E as duas na mesma cidade. E uma não estava se falando com a outra. E o limite, agora, o cúmulo é o seguinte: quando elas se encontraram, elas tinham estudado juntas há muito tempo. Você está entendendo? Então, nesse momento de Páscoa, o consultor de negócio ele fica o dia inteiro e vai até às 10 da noite, que tem loja de shopping. Hoje com muito mais ferramentas, já não é tanto telefone, hoje a gente tem indicadores que traz hora a hora, minuto a minuto que foi vendido, que não foi vendido, e medindo, ó, nessa região a campanha, a venda de Páscoa está em 15%, putz, esse franqueado vendeu 20%, ele está acelerado, esse franqueado vendeu 10%, esses dois precisam se conversar, né? Para que a gente chegue no domingo de Páscoa com 97% da campanha de Páscoa vendida. Ela não é 100%, se for 100% podia ter vendido mais. 97% é o nosso número mágico, porque aquele saldinho que ficou, ele vai ali depois na semana de Páscoa, né? E a gente tem sido bem sucedido nos últimos anos. Tem Páscoa que é um pouquinho mais difícil, tem Páscoa que pode exigir alguma promoção ou não, mas o nosso objetivo é chegar no domingo de Páscoa com 97% da campanha tendo sido vendida. E esses últimos 10 dias, o comportamento do mercado faz a gente tomar uma série de decisões. Precisa promocionar ou não? Precisa promocionar nessa loja, nessa cidade, nesse estado ou não? Né? E como é que a gente vai promocionar? Enfim, então o consultor de campo ele é fundamental nesse acompanhamento do franqueado. E uma outra frente que é no crescimento desse franqueado em relação à expansão. Quem faz a validação final, quem vai lá e fala, ok, tá ok a gente fazer uma nova loja nesse ponto, dentro da nossa mecânica, é o consultor de campo. Não, por que não é o consultor de expansão? Primeiro, porque esse consultor de campo é regionalizado. Hoje nós temos 120 consultores de campo. Então ele está lá na região dele, ele mora na região dele, ele vem para Cacau Show em épocas do ano, né, para alinhamentos, tal, essa coisa toda, mas ele opera na região dele. Então ele conhece aquela região. Segundo, aquele candidato que vai abrir uma loja hoje, daqui a 2, 3 meses, quando essa loja estiver inaugurado, ele vai ser o consultor de campo que vai atender aquele candidato. Então já tem ali um vínculo com aquele camarada. Segundo, tenha nesse momento um importante compartilhamento de responsabilidade. Não é? Porque se essa loja, eventualmente, ela por algum motivo, depois que inaugurou, precisa de algum ajuste, precisa calibrar, precisa ter algum plano de ação para ela ir melhor, não dá para o consultor de campo falar assim, ó, tá vendo, a expansão abriu lá, nem sabia que abriu, não, nós abrimos junto. Né? Então, tem um compartilhamento de responsabilidade.
Então, isso faz que o consultor de campo no nosso negócio ele tenha um papel fundamental no resultado do franqueado, no crescimento da rede, né? E essa pessoa, e a gente tem um programa de integração desse profissional, viu, Thiago? Estava comentando contigo, né, antes de a gente começar, que, mas essa pessoa já trabalhou 10 anos em outras redes de franquia, ele tem muita experiência. Ótimo, essa pessoa, a gente quer ele com a gente, mas os primeiros 60 dias dele, ele passa na Cacau Show num programa de integração desenhado para consultor de campo que a gente tem, né, para que ele receba toda a carga Cacau Show. A experiência dele de varejo de franquia vai ser muito bem-vinda, mas ele passa com esse programa de integração com a gente, independente da experiência que ele tenha em outras empresas, É né? para enraizar a cultura mesmo, né? Para o Isso aí. cara internalizar tudo que a Cacau Show tem como referência, como cultura, como valores. Perfeito. Bem legal isso aí. Assim, do tempo que eu trabalhei com franchise, hoje eu não estou mais tão atuante no franchise. Eu trabalho com a minha esposa na Invicta Web, saí do franchise tem 2 anos, mas trabalhei 15 anos no franchise, né? E a gente. Você falou do case de franqueado, né? De um franqueado que fechou a loja porque não tinha produto, né? E o outro lá querendo vender, ou vai sobrar produto, preocupado e tudo mais, fazendo a gestão de estoque ali. E aí a importância da franquia, né? Porque muitas vezes o franqueado fala assim: eu não vou pagar royalties para franqueadora, porque a franqueadora só quer ganhar dinheiro. Ele esquece desse detalhezinho, o quanto a franqueadora agrega, como você comentou aqui, vários dados, indicadores, forma de atuação da franqueadora. Quando você vai vender uma franquia, Arla, teu time lá, né? Esse perfil do franqueado. Claro, vocês têm várias análises, né? Mas imagino que a humana ainda deve ser a primordial. O que vocês falam assim, não, esse cara aqui ele tem dinheiro, ele tem aqui o imposto de renda que garante que ele vai segurar a loja com capital de giro, mas esse cara não vai entrar no nosso perfil. Como é que vocês conseguem sentir e até eliminar se for o caso? Não é fácil, né? Imagina. Mas porque aquele momento tá tudo sempre às mil maravilhas, né? Mas o que a gente tenta entender, e aí vem do questionário de perfil, finalizando numa entrevista que ele faz lá no local com o consultor de negócio, alimentado de muitas informações, que é a capacidade de dedicação desse franqueado. Então a gente tenta entender no questionário de perfil como é que foi a trajetória dessa pessoa na vida, né? Mas ele precisa já ter sido varejista? Não, não é isso que a gente vai olhar. Ele foi um grande executivo no mercado. Isso é legal, provavelmente ele vai trazer muita expertise de gestão. Mas o que a gente procura entender é a capacidade de realização dessa pessoa, a trajetória de vida dessa pessoa. O quanto de pedra essa pessoa quebrou na vida, entendeu? Isso faz muita diferença. A gente teve um caso, enfim, poder ter N casos aqui, mas no passado em que a gente teve uma discussão porque um determinado momento o comitê queria reprovar uma candidata porque a formação dela, né, ela tinha em letras. E aí, naquele momento, né, eu falei assim, não, mas a pessoa formada em letras não vai ter afinidade com varejo, com comércio e tal. Só que, quando a gente pegou para olhar, não, vamos entender a vida desta pessoa, inclusive ela está com a gente até hoje, essa franqueada, já cresceu, né? Ela tinha trabalhado muitos anos no Japão para juntar recursos. Uma pessoa que se propõe a submeter a carga horária do que a gente conhece, que é trabalhar no Japão, só por aí ela já precisa ter muita vontade de se dedicar. A família dela no Brasil trabalhava a vida toda, a família dela trabalhou no Brasil no varejo de hortifruti, né? E outra parte da família dela tinha 2 postos de gasolina e que ela tinha trabalhado nos postos de gasolina. Cara, tudo levava a crer que a formação acadêmica dessa pessoa, para esse momento, para essa finalidade, era o que menos importava. E a gente aprovou essa pessoa. Dentro do tamanho, dentro do perfil de cidade, que é uma cidade pequena no estado que ela opera, ela sempre foi a primeira loja dentro da região, naquele perfil de cidade dela, e hoje ela tem 3 operações com a gente. Entendeu? Então, claro, tem muitas coisas, e isso depende muito também do perfil de cada negócio, de cada franqueador, mas o que a gente acredita muito é entender o seguinte, olha,
o quanto essa pessoa vai se dedicar ao negócio, o quanto essa pessoa tem capacidade de superar os desafios que vão aparecer no caminho, porque qualquer negócio, seja por algo que está fora de controle, que é um momento de economia, seja por algo que pode acontecer na família, seja por algo que, enfim, por N coisa, a capacidade que essa pessoa pode ter de superar aquele negócio. E sim, claro, a franqueadora precisa estar junto. Mas também é aquela pessoa entender que ela não vai naquele momento só jogar para a franqueadora. Mas ter a franqueadora junto é muito importante. Então, com toda a tecnologia, análise, informação de dados, a possibilidade que a gente tem de informação de dados hoje, a gente ainda acredita muito em entender a trajetória de vida dessa pessoa para chegar onde ela chegou naquele momento e onde ela pode alavancar a partir dali, não é? Olha que interessante você falou, né? Trabalhar em outro país já é um grande desafio, né? No Japão, então, nem se fala, né? A carga horária é completamente diferente da nossa e tudo mais, né? Lá não se questiona o 4x3, né? Lá a coisa é bem diferente, né? Quase não tem feriado lá, então a coisa é mais dinâmica. Legal você ter trazido esses cases de franqueados, né? Esse particularmente, até para tocar nesse assunto agora que você escreveu um livro, né? Que é Empreendedores de Coração, né? Recebemos aqui, ó, o presente aqui do nosso grande amigo Arlan aqui, ó, falando sobre empreendedores de coração. Conta um pouquinho por que você quis escrever esse livro e o que esse livro retrata aqui sobre esses empreendedores do livro. Claro. Olha, a ideia desse livro, Thiago, foi muito interessante porque ela. Eu gosto muito de ler sobre histórias justamente de superação, histórias de vida, e alguns exemplos aí de livros e tal, mas teve um livro que me chamou muito a atenção, um livro escrito por uma psicóloga, né, que chama Garra, O Poder da Paixão e Perseverança. É uma psicóloga americana, chama Angela Duckworth, e ela faz ali de uma forma científica uma análise de por que algumas pessoas conseguem ultrapassar determinados desafios e obstáculos e outras não. Né? Ela tenta traçar um perfil daquilo lá. E eu me interessei demais por aquele material. E num determinado momento, eu entendi o seguinte, falei, poxa, mas por que aqui nessa rede que eu tô, né, na época a gente tava acho que com coisa de 3 mil lojas, era gente pra caramba, loja pra caramba, e não só da rede Cacau Show, na troca de ideias, no bate-papo com outros colegas de outras redes de franquia, a gente vinha nessa coisa de inteiro, pô, tem franqueado que ele vai longe, tem franqueado que ele acaba esbarrando, esmorecendo, aonde é que tá? A coisa tá onde, né? E ali me veio uma coisa de querer conhecer histórias de franqueados de sucesso. Mais franqueados de sucesso que não tivessem já nascido no sucesso, mas tivessem criado o seu sucesso. Como é que as pessoas criaram o seu sucesso? E eu fiquei gestando essa história durante uns 2 anos, né? Que eu falei, pô, mas como é que vai ser? Como é que não vai ser? Aí chegou uma hora que eu falei, ou eu faço, ou eu começo, ou eu paro, porque não dá para ficar nessa, né, rapaz? E aí eu fui atrás, mas também eu não queria que fosse uma coisa só de uma determinada rede, porque poderia ter algum viés só daquela rede. E aí eu comecei a elencar alguns perfis, conversar com alguns colegas de redes de franquia, falar, pô, você tem um franqueado que ele seja uma pessoa que você entende que está mais ou menos nesse perfil, que esse cara começou ali com recursos pouco, né, escassos, mas ele se desenvolveu assim, 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 ou não, a pessoa ela até era já financeiramente bem resolvida, mas justamente por ser financeiramente bem resolvida, por que ela resolveu então abrir uma franquia e também está nos desafios, tal? E procurei também em diferentes negócios e segmentos. E isso culminou em eu ter buscado, ter trazido o relato, a história de vida de 10 empreendedores franqueados de redes de ensino de idiomas, de rede de alimentação, de rede de varejo, de prestação de serviços, de diversos locais do país, diversas origens, mas que elas tinham em comum justamente aquela situação de ter chegado no momento em que a grande maioria das pessoas joga a toalha, mas elas foram lá e fizeram acontecer. E foi muito gostoso conversar com essas pessoas, porque não teve uma entrevista que no final da entrevista eu terminasse muito emocionado e energizado. Porque você fala, cara, olha quantas histórias. E claro que não se limitam às histórias desse livro, as redes de franquia estão cheias de histórias dessas por aí, né? E a ideia desse livro foi justamente poder colocar à disposição de qualquer pessoa que queira conhecer, franqueado, franqueador, e entendi que para empreendedores em geral, o que eu posso trazer de aprendizado da vida dessas pessoas? Então esse livro, eu costumo dizer que esse livro ele traz o franchising
de forma contada em histórias, em causos. Então, é um livro técnico? Não é um livro técnico, mas ele traz todos os aspectos técnicos, ou quase todos, ou uma boa parte dos aspectos técnicos da relação franqueado-franqueador através de histórias. Né? E foi muito gostoso fazer esse trabalho. O lançamento aconteceu aí no final de 2023. O ano passado esse livro foi reconhecido, foi premiado pela BF na cerimônia do selo de excelência da BF na categoria Educação. E algumas redes de franquia têm adquirido aí em convenções para distribuir aos franqueados. Olha que legal. Né? Absolutamente isso não tem um objetivo, um cunho comercial, é um projeto realmente de realização, de poder compartilhar. Mas está para vender. Ele está à venda, está sim, né? Eu digo, não tem um cunho comercial, que não é um negócio, putz, isso aí foi feito para ter lucro, ganhar dinheiro. Não, isso aí foi feito muito mais para poder compartilhar essas histórias. Né? Então ele está disponível em Amazon, em sites, e comigo. Então eu tenho com a editora alguns exemplares comigo. A diferença é quando a pessoa pede para mim, eu tenho carinho, faço questão de ter o carinho de fazer a dedicatória e mandar para a pessoa ali com uma dedicatória personalizada, e foi muito gostoso fazer esse trabalho, muito gratificante. Foram 10 empreendedores de diversas redes e segmentos diferentes. Perfeito. E eu acho que isso tem um pouco a ver também, eu tô chegando perto dos 50 anos, né, Thiago? Você vai querendo contar a história, né? Deixar eu acho que tem isso, né? Pois legado, né? O que esses 10 empreendedores tinham em comum, além da história de perseverança, né, garra, determinação? O que eles tinham em comum quando você falou assim, cara, eu conversei com 6 já, todos falam a mesma coisa? Thiago, legal a pergunta. Algumas coisas, tá? Então, primeiro, a influência da família, porque a história deles eu não começo quando eles decidiram empreender. Antes. Eu começo entendendo o ambiente familiar que eles cresceram. Legal. A importância do ambiente familiar fundamental, pro bem e pro mal. Tá. Né? É fundamental. Esse é um aspecto. O outro aspecto, a humildade de buscar aprendizado com o franqueador, com outros franqueados. Todos eles têm. Todos eles, tá? E, entre outras coisas que eu podia citar, mas que eu acho que é uma das principais, a valorização dos times que estão com eles. Eu acho que esses são os 3 principais pontos que eu colocaria que todos eles têm em comum aí nas suas histórias. Que legal, que bacana. Bacana, fiquei feliz aqui em receber o presente, ó, bem legal. Vou ler esse final de semana. Tá? Eu gosto bastante de ler livro quando os convidados trazem aqui. E as histórias de empreendedores, que aqui no nosso país não é fácil empreender, né? Nosso país, infelizmente, ele não é tão fácil, tão prático. Pelo contrário, cada vez fica mais burocrático, né? Mas enfim. Arlan, me fala uma coisa. Você com toda essa bagagem, né? Com todo esse conhecimento, são 21 anos de Cacau Show. Cacau Show é a líder de rede de franquias no Brasil. Como é que é a tua agenda, o dia a dia, conduzindo o teu time? Imagino que você deva, o tempo todo, alguém falar, Arlan, me fala como é que faz, cara. Qual que é o segredo? Outros profissionais atrás de você. Me fala como que você concilia tudo isso aí e não deixa o sucesso subir a cabeça. Thiago, rapaz, primeiro assim, eu agradeço, eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, tá? Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo que são fantásticas. Então, eu tenho muita confiança e muito agradecer às pessoas que estão comigo. Porque não... claro que durante a minha carreira, eu passei por aquele momento em que eu centralizava demais, mas você precisa entender que até para que você consiga crescer, você tem que dar espaço para as pessoas. Né? Então eu tenho no meu time pessoas que eu confio bastante. Tem uma outra coisa que é você entendendo que você não consegue abraçar o mundo. E se me permite, eu vou usar o nosso exemplo aqui. Você me procurou em dezembro, ou final de novembro, verdade, né? Exatamente. Eu falei, Thiago, cara, vai ser um prazer, mas agora em dezembro não vai rolar, porque numa ordem de prioridades aqui eu preciso... Óbvio. Tudo bem para janeiro? Óbvio. Putz, Arlan, tudo bem para janeiro? Estamos aqui, entendeu? Exato. Se eu viesse em dezembro... ou eu ia vir correndo, não ia ser legal a experiência, ia ter alguma coisa lá que a empresa ia demandar de mim e eu não ia estar lá. Porque eu tenho clareza que naquele momento, então, tem uma coisa de entender prioridades e ter um pouco de desapego. Tomar cuidado com o ego, porque, por exemplo, a mídia, tá em podcast é legal, é gostoso, pô. Quando você aparece daqui a pouco no YouTube, cara, é muito gostoso, é uma delícia. Só que assim,
tem que ter um pouquinho de pé no chão para fazer, falar, cara, esse não vai dar para eu ir, esse eu vou passar para janeiro e se não rolar em janeiro, putz, está tudo bem, não rolou em janeiro, entendeu? Então, tem um pouquinho de cuidado aí com o ego nesse sentido para você não abraçar tudo porque não dá conta e entender o que é mais importante. Mas agora, no final, Thiago, cara, isso eu chego à conclusão que isso só vem com o tempo. Só vem depois de você ter apanhado um pouco e ter terminado dias exaustos. Você fala, cara, mas eu rodei, tô exausto. E será que eu não podia ter produzido mais estando menos exausto? Então, com tudo que eu tenho que aprender ainda, mas hoje eu tento organizar meus tempos, por exemplo, tá? As sextas-feiras, no que está sob o meu controle, nem sempre está. No que está no meu controle, eu não marco reunião de sexta-feira. Putz, não, mas se o Ale manda uma reunião, não está no meu controle. Aí não... Porra, vamos lá. Entendeu? Agora, eu não marco. E mesmo quando algumas pessoas demandam, né, eu já tive convite de reunião chegando numa quarta para sexta. E eu devolvo para a pessoa, eu falei, vem cá, será que a gente não consegue fazer amanhã, que é quinta-feira? Ah, conseguimos. Mas por um único motivo, para eu usar a sexta-feira para tentar começar a segunda-feira da melhor maneira possível. Entende? Precisa já começar a segunda-feira todo atrapalhado. Então, para resumir um pouco, isso que talvez desse um outro podcast só sobre esse tema, mas eu acho que passa por você confiar em pessoas que estão contigo, ter processos bem definidos, isso faz muita diferença, entender o que você, putz, isso aqui eu preciso fazer agora, isso aqui eu posso fazer amanhã. Meu WhatsApp, normalmente eu respondo no máximo 2 vezes por dia. Tem um grupo de pessoas que eu sei que eu não posso responder só 2 vezes por dia. Né? Tem um grupo de pessoas que mandou uma mensagem, aquela pessoa precisa de mim. Ah, é porque é teu chefe? Não, também é da minha equipe. Mas tem assuntos que eu vou olhar só 2 vezes por dia, porque esse negócio consome a gente de um jeito danado. Muito. Entendeu? Então, ter um pouquinho de organização com essa coisa aí de celular e entender que é o seguinte, precisa preservar a saúde para ser produtivo. Entendeu? Eu acho que esse é uma coisa para olhar, porque senão você acaba sem ser produtivo. Porque não sei assim... se eu consegui aí... Não, perfeito, é isso complexa, mesmo. Né? Mas tem uma coisa de priorização. Priorização na escala de o quanto eu coloco de tempo aqui, quanto isso me devolve de resultado. Não, e assim, eu ouvi uma frase um tempo atrás dizendo que o não é libertador, né? E às vezes não é uma resposta. Não, pois é. Não posso, não vou fazer. E se eu puder deixar uma dica aqui para quem está assistindo a gente, o livro Essencialismo traz isso de uma forma assim espetacular. O livro Essencialismo. Então, esse livro me ajudou muito a procurar buscar essa coisa de produtividade com saúde. De novo, tem época do ano que não tem jeito. Então, no meu trabalho, eu sei que especialmente novembro e dezembro não tem conversa, é lá. Para Páscoa, para expansão, um pouco menos, a gente está mais ali no final do ano. Mas já para comercial, expansão, não tem jeito. Então, tem épocas... Mas aí que você faz? Você vai se organizando para tirar coisas, porque sabe que você vai se entregar ali naquele momento, né? Então, recomendo muito esse livro Essencialismo. Mas você falou uma coisa importante, né? Que normalmente, pelo cargo que você tem, pela empresa que você trabalha... a história que você criou nessa empresa, tirar o ego e a vaidade de um homem é uma coisa muito difícil, né? E eu todas as vezes que antes de conhecer você pessoalmente, que eu ouvia falar de você, que via você em internet, nas feiras de ABF e tudo mais, sempre vi você um cara muito simples, muito humilde, muito acessível, né? Não é aquele cara, não, eu sou o diretor e não fala comigo, que tem muito isso no mercado, né? A vaidade que, às vezes, o cara tem mais vaidade do que o próprio cargo, né? E você lida muito bem com isso, pelo menos você demonstra muito bem isso, né? Bastante acessível. Essa questão da prioridade que você comentou, de em alguns momentos ter que definir prioridade e tudo mais, como é que você desdobra isso pro time? Porque em alguns momentos, imagino que tem a pressão de vender mais. Ó, a venda de franquia o mês passado foi tanto, esse mês como é que tá? Meio do mês, plano de ação. Como é que você, Arlan, coloca isso na equipe, essa prioridade? Agora é o momento de acelerar, agora vamos tirar o pé. Como é que você define isso e como é que você desdobra isso no dia a dia? Então, tem uma coisa de planejamento do ano, né? Então, veja, talvez se eu hoje estivesse numa empresa de segmento diferente, entrasse agora, eu ia ter que ter um período de aprendizado também para entender isso. Lá a gente já
a gente já tem uma coisa mais ou menos, sabe, ó, o que funciona e o que não funciona. E durante o ano a gente vai regulando isso. Então, por exemplo, a gente trabalha numa mecânica que o próprio franqueado ele monta a loja. Tem uma equipe de implantação, mas a equipe de implantação ela não é de campo. Ela fica lá na Cacau Show dando suporte para o franqueado fazer a implantação. Já teve Natal, final do ano, que é quando aperta ali, meta, 31 de dezembro, que a equipe de expansão de consultores, o consultor de expansão, a gente já teve um momento que ele passou praticamente o mês de dezembro inteiro fora, ajudando o franqueado a inaugurar a loja. Foi o 31 de dezembro de 2020. 2015. 31 de dezembro de 2015, acho que foi esse o ano, ou 2014. Eu cheguei na minha casa, 8 horas da noite, do dia 31 de dezembro, minha família lá, minha esposa brava, porque a gente estava trabalhando para entregar a última loja do ano. Voltei, eu estava em Minas Gerais ajudando a montar loja, lá em Orofino ajudando a montar loja. Né, aquele ano perdemos uma meta por 2 lojas, deu uma raiva danada que a gente perdeu uma meta por 2 lojas, né, outras coisas aconteceram. Agora, estava planejado, 31 de dezembro a equipe está trabalhando? Não, mas precisou ter esse ajuste e aí a coisa da equipe saber que precisa entregar, ofertar essa disponibilidade naquele período do ano. Putz, e aí a gente combina. Vai, equipe de implantação, exemplo mais recente agora. A gente teve um feriado em novembro, e aí teve uma compensação lá, quinta e sexta o escritório parou, né? A equipe de implantação, eu chamei o time e falei, vem cá, vamos combinar o seguinte, quinta e sexta da primeira semana do ano, que foi dia 2 e 3 de janeiro, a empresa trabalhou normal. Vamos fazer um negócio? Implantação trabalha quinta e sexta agora de novembro, e folga quinta e sexta. Putz, o pessoal até preferiu pegar a semana de novo, entendeu? Então, esses ajustes vão sendo feitos. É simples? Não, não é simples. Mas o que ajuda? Colocar isso com antecedência para a equipe, entender momentos excepcionais. A gente já teve equipe consultor que estava em campo montando loja no final de ano, ele ligou e falou, olha, cara, minha mãe adoeceu. Falou, cara, para tudo e volta agora. Nada pode ser mais importante do que a mãe daquele profissional que adoeceu, né? Ou uma pessoa que ela tinha comprado uma viagem com antecedência. Então, buscar entender um pouquinho ali do respeito àquela pessoa, mas ele precisa entender que a realização, a entrega é que ajuda a crescer, é que se a Cacau Show hoje não tivesse 4.600 lojas, não ia ter talvez a posição de diretor de expansão. Não ia ter necessidade pelo tamanho da empresa. Quando eu entrei na empresa, tinha um gerente comercial que cuidava de comercial, logística e expansão. Né? Se a empresa ficasse do mesmo tamanho, então é entender que o crescimento, e esse crescimento demanda entrega. Nós somos uma empresa em que a dedicação ao trabalho é muito valorizado. Né? Então, se esse profissional ele também não combina com o perfil, em algum momento você entender, cara, não está batendo, não está combinando. Minha praia é fazer home office 3 vezes por semana. Nós não somos uma empresa home office. Vocês são 100% presencial. 100% presencial. E eu aqui não vou dizer que o home office é certo ou errado, absolutamente. De jeito nenhum. Mas não é esse o caso. Então, se a pessoa entra lá, fala, não, eu vou entrar lá, mas depois eu acho que eu vou conseguir o home office. Cara, não, você não vai ser feliz. Aí tem uma palavra muito importante, com toda a complexidade que isso carrega. Onde é que eu vou conseguir, no final da semana, no final do mês, ter sido mais feliz do que triste? Porque só feliz não dá para ser, mas também não pode ser só triste. Sim. Entendeu? Então, na hora de combinar isso com a equipe, essa entrega, a gente coloca com muita clareza o que é trabalhar na Cacau Show. É uma empresa que ela demanda a dedicação do profissional que está lá pelo ritmo de crescimento. Como é que faz uma empresa flat, uma empresa que está sempre ali 12 por 8, se saiu de uma abertura de lojas no ano de 2020, foram 113 novas lojas, para 2021 500 lojas, falando de expansão, para 2022 1.000 novas lojas, e depois nos últimos 2 anos, em torno de 500 lojas. Isso demanda muito trabalho e a gente fica suscetível, sim, a alguns imprevistos, né? Você falou a questão do home office, né? Que está acabando no Brasil, né? As empresas estão começando a voltar para o 100% presencial, né? A gente mesmo na Invicta, a gente testou esse modelo durante acho que 4 ou 5 meses de híbrido, depois 100% home office, e vamos voltar com presencial. Porque a gente entendeu que a entrega
a gente consegue entregar melhor, com mais qualidade, com mais rapidez. A troca, a gente estava perdendo troca entre a equipe, né? Então, a nossa equipe não é muito grande, deve ter 11, 12 pessoas. E aí, o que acontecia? Cada um num lugar, cada um no seu momento, né? Porque alguns falam, e aí aquela coisa do WhatsApp, que assim, você até pode responder no bate-pronto, mas você não está trabalhando. Você está vendo uma TV, você está dando um café, você vai na padaria comprar um pão, né? Então você vê que algumas atividades em que quando você está no escritório, ali focado, preocupado com o resultado da empresa e do cliente, o presencial muda, né? Mas é uma cultura que, graças a Deus, está acabando, né, do home office e tende a permanecer só presencial. Você falou da questão de entrega dos profissionais que trabalham e o volume de trabalho que imagino que deva ser muito grande perante aos números aí. A ideia com o número que vocês vão chegar ao máximo, mais 900 lojas dentro da questão geográfica. Aí, quando isso acontecer, qual que vai ser o planejamento da Cacau Show? Vai abrir novas frentes Mercosul, América Latina, fora Europa? Qual que é o planejamento e quanto vai precisar de gente se doando, se dedicando para isso acontecer? A expansão a gente vê pelo crescimento de lojas e vê por ocupação de mercado. Então a gente tem uma área lá que essa área ela vai assim, mas ela vai crescer assustadoramente nos próximos anos na Cacau Show, que já tem uma estrutura muito diferente do que era há 2 anos, e vai crescer mais que a área de venda direta. Então, porque essa pergunta é uma pergunta que às vezes os próprios meninos da expansão me fazem. Marlon, e quando chegar em 5.500? Né? A gente fala, cara, olha o que está se tornando a área de venda direta. Então você tem uma possibilidade de migração de área. Uma outra coisa, a gente está prestes aí, eu vivo demandando arquitetura e marketing para a gente criar um outro modelo de negócio, porque tem espaço para a gente crescer, né? Tem a possibilidade, vira e mexe ali, de ter alguma rede de fazer alguma fusão, alguma aquisição, isso não é algo que está descartado e que pode acontecer. E como você mencionou, putz, não tem nenhuma unidade fora do Brasil. Tem um mundo para acontecer. Exatamente. E a própria Cacau Show, ela oferece muitos negócios. Então, há 5 anos a Cacau Show não tinha hotéis. Hoje, e aí, quando você cria essa rede hoteleira, porque é uma rede, são esses dois, mas daqui a pouco vão ter outros 2 funcionando no parque que a Cacau Show vai inaugurar. Daqui a 3 anos deve inaugurar, tem essa perspectiva. A coisa já está acontecendo, né? O tempo pode ser 3, 4 anos, enfim. Ali em Itu, na Castelo Branco, que vão ter, entre outras coisas, 2 hotéis. Isso gera muita demanda e oportunidades internas na Cacau Show, né? Então, por exemplo, eu quando entrei na Cacau Show era consultor de campo, acabei tendo algumas oportunidades. O nosso vice-presidente da Cacau Show, ele era consultor de campo quando entrou na Cacau Show. Que legal. Nosso diretor de supply, o Stephenson, ele entrou na Cacau Show trabalhando na fábrica, como funcionário temporário de fábrica. Que legal, cara. Não é? A pessoa que hoje, ela é nosso gerente sênior de administração de vendas, ele entrou na Cacau Show consultor de campo. Um outro colega nosso, que até muito pouco tempo ele era diretor, trabalhava na Cacau Show, chegou à posição de diretor de compras, entrou na Cacau Show consultor de campo. Então eu estou trazendo isso só nessa função de consultor de campo, porque eu volto na tecla do seguinte: o crescimento gera muita oportunidade. Dá dor de cabeça, tem as dores do crescimento, né? Então, quando na Cacau Show surge, às vezes a pergunta, pô, mas o que vai acontecer? O que vai... Uma coisa eu tenho clareza, pelo DNA da empresa, pelo DNA do fundador, a Cacau Show ainda tem um crescimento por muitos anos. A gente nunca deixou de crescer por ano 2 dígitos, né, quando se fala em resultado de faturamento. Então tem muita coisa aí para acontecer. Tem muita coisa bacana vindo aí, né? Aquela história do parque, cara, que eu acho que isso movimentou muito, né? Primeiro que trouxe uma nostalgia boa, né, do Play Center. Uhum. Eu era moleque, fui muito em excursão no Play Center e tal, então trouxe uma nostalgia muito legal. E eu acho que vocês começam a surfar em segmentos em que vocês conseguem, como você mesmo colocou, né? Trazendo o chocolate como principal essência. Então você vai no hotel você consegue entregar o chocolate em algum momento pro cliente ali, num café da manhã, numa hora do almoço, numa bomboniere. Então ele vai ter ali o contato com o principal produto que vocês vendem, a essência de vocês sempre, né? Então é muito legal esse movimento que está acontecendo. Arlan, para fechar, nós estamos... Pode fazer.
Pode fazer aqui, faz aqui. Ó, tá vendo? Nenhum convidado ele quis fazer pergunta Pô, aqui. obrigado, viu? Então, é uma pergunta simples, mas acho que ia ser legal Pô, pro fica à pessoal vontade. entender. Eu queria saber o quanto o Arlan gosta de chocolate. Cara, eu gosto muito de chocolate. A Eu pergunta é acho que ele legal. quis te pegar, hein? Não, cara, eu gosto muito de chocolate. A ponto de hoje eu controlar a quantidade que eu como por dia, porque senão assim. Não, teve um momento que eu comia chocolate todos os dias. E fica à vontade lá pra Entendeu? vocês, né? Cara, a gente tem acesso, né? Hoje nas salas de reunião, ele fica à vontade. Antes tinha nas salas de reunião, bombom à vontade, então o acesso é muito facilitado. A gente, como funcionário, tem desconto na compra da loja, entendeu? Aí tem uma coisa muito maluca. Minha esposa não gosta de chocolate. Eu não sei se é bom ou ruim, né? É bom porque ela não me demanda que eu leve tanto chocolate para casa. É ruim porque era fácil eu presenteá-la com chocolate. Exato. Mas eu gosto muito, a ponto de controlar para moderar, para não comer mais do que devo, né? Mas aí sempre tem ali um 55%, um 70%, que esse pode até comer um pouquinho mais, que tá tudo bem. Essa pergunta aí você quis pegar ele, hein? Eu jurava que ele ia perguntar qualquer coisa, menos isso. Ah, menos, adorei a pergunta. menos isso. Mas é legal, foi legal. Arlan, a gente tá fechando aqui. Cara, primeiro eu quero agradecer, tá? É assim, puta, bate-papo fantástico. Você é um cara incrível. Que história, né? Saber que você veio ali das funções mais operacionais da Cacau Show ali, agora se tornou uma função de estratégia, que é um diretor, e compartilhar isso com a gente foi muito bacana. Eu queria que você, para fechar, desse 3 dicas aqui para quem quer empreender, né? O que tem que fazer, qual que é o negócio que tem que procurar, como procurar. Então, 3 dicas de vou empreender, tá? Então, olha, primeira dica, olha isso aqui, olha esse ponto, na visão de quem vendeu mais de 4.000 lojas de franquias nesse país. Eu penso que primeiro tem uma coisa de identificação com o segmento. Né? Procure entender o quanto você se identifica com o segmento para não ser aquela velha história. Fala assim, não, eu adoro viajar, vou abrir uma agência de turismo. Na agência de turismo você vai lidar com todas as variações do atendimento ao cliente, ao consumidor, que ele vai ser naquele momento tão exigente quanto você possivelmente era quando turista em algum lugar. Então a identificação com o segmento. Um segundo aspecto é a compreensão da cultura da franqueadora a que você vai se juntar. Né? Isso é bastante importante. Arlan, como é que eu vou entender a cultura da franqueadora? Procura chegar o mais perto dela possível. Algumas franqueadoras você consegue ter acesso ao próprio fundador, dependendo do porte. Não é que as grandes, as grandes, o dono da franqueadora não me atende. Não é isso, mas é que num volume determinado de candidatos, já a complexidade da função dele como CEO fica mais complexo, mas ele vai ter equipes que fazem isso. Então, entende a cultura da franqueadora, né? E dentro disso, também de cultura da franqueadora, é conversar com os franqueados daquela rede. Tenha filtro para conversar com o franqueado. Conversa com o franqueado que abriu a loja há 6 meses, com que abriu há 5 anos, que abriu há 10 anos. Isso permite você entender os momentos de vida desse franqueado. E se planejar para que você abra, planejar financeiramente, tá? Para que você tenha fôlego nos seus primeiros 18, 24 meses de operação do negócio, porque sim, um negócio franqueado ele já vem com modelo testado, já vem com a marca forte, já vem com muita experiência, mas qualquer negócio ele tem o seu primeiro 1 ano e meio, às vezes 2 anos de maturação, e o que toda franqueadora em sã consciência quer é o sucesso do seu franqueado, o sucesso da sua rede. E eu, como defensor também do sistema de franquias, desejo que todos os negócios franqueados, que é a utopia todos, mas então a grande maioria dos negócios franqueados tenham um índice de sucesso muito significativo, muito perene, porque essa pessoa franqueado precisa ter o seu recurso respeitado. Esse franqueado trabalhou 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou ele vendeu a casa dele para abrir uma franquia. Então, também demanda muito respeito do franqueador. E eu que agradeço o convite, foi uma delícia estar aqui com vocês, né? Eu sempre brinco que a qualidade do conteúdo, né, de uma entrevista, de um podcast, ela depende, no mínimo, metade do entrevistador do que do entrevistado. Eu me senti muito à vontade aqui
Para quem se interessar mais sobre a Cacau Show, visita nosso site, vai lá no Seja um Franqueado para conhecer um pouquinho mais. Para quem gostou e quer saber um pouquinho mais do livro Empreendedores de Coração, fica super confortável para contato comigo em redes sociais, Arlan Roque, me identifica fácil. Vai ser um grande prazer aí poder tirar dúvidas de todo mundo que tiver alguma coisa que eu possa ofertar, não é? Não, com certeza, conteúdo riquíssimo. Arlan, eu vou ler no final de semana, vou te dar o feedback aí no início da semana. Imagino que vai ser uma leitura maravilhosa, porque, primeiro, histórias de perseverança, de garra, eu acho que o nosso povo tem muito isso, né? Então você está traduzindo aqui o que a gente vivencia todos os dias, seja com uma rede de franquias, seja vendendo água no farol, vendendo bala, doce, que é o que muitos fazem para se sobreviver, né? Então vai ser muito bacana essa leitura. Quero agradecer mais uma vez você. A gente ficou esperando muito pela tua vinda. A gente convidou você lá atrás, né? E quando você falou, pô, Thiago, agora não dá, cara. Dá para ser mais na frente? Eu falei, cara, quando você puder. Né? A gente queria muito ter você. A gente sabe da relevância do teu nome no franchise, do teu nome na expansão de franquias, do teu nome no mercado como um todo, né? Então, isso vai ajudar muito também a gente aqui da Invicta Web. E qual que é a ideia, só para você entender, né, de trazer um cara do teu quilate aqui para conversar com a gente? É que o empreendedor entender que o digital hoje é desde o cara pequeno, né? O cara que ali precisa vender bolo, é o barbeiro que precisa fazer uma rede social, que precisa se movimentar, a uma rede tão grande quanto a Cacau Show. Então foi até legal você ter vindo e ter trazido alguns cases aqui, como você colocou, porque, cara, simplifica muito a questão do quanto o digital tem que ser acessível, e essa é a proposta da Invicta. A gente quer que todo mundo entenda que qualquer empresa, não importa o tamanho, não importa o tempo, a estrutura, ela precisa estar no digital para que ela seja vista, né? E quem não é visto não é lembrado no mercado de hoje, não é isso? Perfeito. É isso. Gente, para fechar, então a gente agradece mais uma vez aqui o Arlan, que é nosso parceiro, que foi um prazer receber ele. Episódio completo no canal do YouTube. Ativa o sininho da notificação, compartilha, segue, envia pro amigo. Segue a gente nas redes sociais, Thiago Rufino, Thiago com H, Rufino, 2 Fs, oficial, Invicta Web, Invicta com K, Web, oficial tudo junto, e até o próximo episódio. Valeu, gente, um abraço!